Você quer saber, aprender um pouco mais sobre seu anjo da guarda, seu mentor? Será que tem diferença entre anjo da guarda e mentor espiritual? Você já se perguntou quem é seu anjo da guarda, seu mentor espiritual? Será que eles são assim como nós vimos? Assim como nós vemos em imagens, em filmes? Qual é o significado da palavra anjo? Tem como saber quem é o nosso anjo da guarda? Por que o nosso anjo da guarda se afasta, se é que ele se afasta de nós? Por que temos anjo da guarda? O que acontece com o anjo da guarda quando a pessoa morre? Precisamos acender vela para o nosso anjo da guarda? Como encontrar o nosso mentor espiritual? Como descobrir quem é o nosso mentor? O que é anjo da guarda ou mentor espiritual na visão espírita? E qual é a missão desse espírito protetor? Vou procurar responder para você todas essas perguntas. Antes de começar, deixe seu like, seu comentário sobre o assunto. Quero começar com a pergunta: qual a missão do espírito protetor? Nós vamos usar aqui muito o livro dos Espíritos, porque nesse livro de Allan Kardec, ele tem perguntas e respostas sobre qualquer coisa que você queira saber na sua vida, esse livro tem. Então, na questão 491 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual a missão do espírito protetor? E os espíritos respondem: a de um pai em relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. O que é anjo da guarda ou mentor espiritual no Espiritismo? Vemos lá na questão 490 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os espíritos explicam. O espírito protetor, ele pertence a uma ordem elevada. O anjo da guarda é um espírito superior que protege encarnado. Então, quando nós falamos anjo da guarda, anjo guardião, é a mesma coisa. E logo mais eu vou explicar a questão do mentor espiritual, se é a mesma coisa de anjo da guarda. Aguenta aí que eu vou explicar daqui a pouco. Por ser o nosso anjo da guarda, por ser um espírito de uma ordem elevada, por ele ter um conhecimento moral e intelectual muito superior ao nosso, ele exerce mentoria. Por isso dizemos mentor espiritual. Respondi mais rápido do que até eu mesmo estava pensando que ia responder. Mentira, eu já sabia que eu ia responder. Sabe? Mas então, se nós falamos em anjo da guarda, se nós falamos em anjo protetor, se nós falamos em mentor espiritual, nós estamos falando da mesma coisa. E no caso, quando nós falamos de mentor, é porque ele faz essa mentoria, que nada mais é o fato de ser superior a nós em conhecimento, em moral, né? Moral e intelectual, ele exerce a mentoria para nós. É diferente a visão aqui da mentoria profissional, né? Porque aquele que exerce uma mentoria profissionalmente falando, ele não tem um conhecimento moral maior do que o nosso. Até porque aqui no planeta Terra, nós todos estamos mais ou menos próximos. É claro que tem pessoas que têm uma moral melhor do que a nossa, mas não é nada assim excepcional. Porque nós, numa média,
Estamos quase todo mundo junto. Já no caso aqui do espírito protetor, a ordem moral dele, a questão moral dele é muito, muito superior a nós. Por isso que ele pertence a uma ordem elevada na questão da espiritualidade. E, intelectualmente falando, ele é muito, muito, muito superior a nós. E quanto a isso, não existe a menor sombra de dúvida. O nosso anjo de guarda, o nosso mentor espiritual, ele é infinitamente maior em conhecimentos intelectuais e em moralidade do que nós. Ponto. Isso não tem o que se discutir. Eu vou contar uma história que vai responder muitas das dúvidas, das suas dúvidas e das questões que eu coloquei lá na introdução. Tem um menino, na verdade esse texto, ele está no site momento.com.br e o texto é Os Anjos. Eu pincelei um pedacinho desse texto para ilustrar e ficar mais fácil para a gente entender. Se você prestar bem atenção no texto, você vai ver que ele praticamente responde a todas as perguntas que eu fiz na introdução do vídeo. Mas eu, no decorrer do vídeo, vou procurar responder a todas aquelas perguntas, aquelas questões que eu coloquei ali no começo. Então o menino voltou-se para a mãe e perguntou: anjos existem mesmo? Eu nunca vi nenhum. Como ela afirmasse a existência deles, o pequeno disse que iria andar pelas ruas até encontrar um anjo. É uma boa ideia, falou a mãe. Eu irei com você. Mas você anda muito devagar, argumentou o menino. Você tem um pé aleijado. Mas a mãe insistiu que o acompanharia. Afinal, ela podia andar muito mais depressa do que ele pensava. E lá se foram. E o menino saltitando, correndo, e a mãe mancando, seguindo atrás. De repente, uma carruagem apareceu na estrada majestosa, puxada por lindos cavalos brancos, e dentro dela uma dama linda, envolta em veludos e sedas com plumas brancas, nos seus lindos cabelos escuros. As joias, elas eram tão brilhantes que pareciam pequenos sóis. E ele, o menino, correu ao lado da carruagem e perguntou à senhora: você é um anjo? Ela nem respondeu. Resmungou alguma coisa ali ao cocheiro, que chicoteou o cavalo e a carruagem sumiu na poeira. Os olhos e a boca do menino ficaram encharcados de poeira e ele esfregava os olhinhos, tossindo bastante. Então chegou sua mãe e limpou toda a poeira com o seu avental de algodão azul. Ela não era um anjo, não, né, mãe? Com certeza não. Mas um dia poderá se tornar um, respondeu a mãe. Mais adiante, uma jovem belíssima, em um vestido branco, encontrou o menino. E os seus olhos eram estrelas azuis, e ele perguntou: você é um anjo? E ela ergueu o pequeno em seus braços e falou feliz: uma pessoa me disse ontem à noite que eu era um anjo. Enquanto acariciava o menino e o beijava, ela viu seu namorado chegando. Mais do que depressa colocou o garoto no chão. Tudo foi tão rápido que ele não conseguiu se firmar bem nos pés e caiu. Olhe, você me sujou todo o vestido branco, seu monstrinho, disse ela enquanto corria ao encontro do seu amado. O menino ficou no chão, chorando, até que chegou sua mãe e lhe enxugou as lágrimas com o seu avental de algodão azul. Aquela moça certamente não era um anjo. O garoto abraçou o pescoço da mãe e disse cansado: você me carrega? É claro, disse a mãe. Foi para isso que eu vim. E com o precioso fardo nos braços, a mãe foi mancando pelo caminho, cantando a música que ele mais gostava. Então o menino abraçou com força a sua mãe e perguntou: mãe, você não é um anjo? E a mãe sorriu e falou mansinho: imagina, nenhum anjo usaria um avental de algodão azul assim como o meu. Os anjos, eles não são seres alados. Essa mãe, essa mulher de carne e osso, é um anjo que Deus colocou junto aos filhos
para cuidar e dar direção. Ela é um anjo. Mas aí você pode pensar assim: minha mãe era horrível. Nós sabemos que tem muitos pais e mães problemáticos, mas ainda assim, ela, no caso, é um anjo, porque ela te deu a vida, ela poderia ter tirado. Ela poderia ter tirado você, não ter permitido você nascer. E eles, seus pais, cuidaram de você, deram o seu melhor, porque nós só podemos dar aquilo que temos. Vamos entender o significado da palavra anjo. Isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E tanto Sócrates como Platão, que são os que assinam esse resumo, né? Ele diz assim: após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio do grego, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzido ao Hades. Na mitologia grega, é o deus dos mortos e dos mundos inferiores, para serem julgados. Então, as almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida e em múltiplos e longos períodos. Traduzindo, vejam que interessante a questão das palavras. Você já pensou em chamar o seu anjo da guarda ou o seu mentor espiritual de daimon, demônio? Ai, o meu demônio particular. Nós vamos deturpando o sentido das palavras e elas vão se alterando em significado. Porque daimon ou demônio vem do grego e significa espírito, sem qualquer qualificação em bom ou em mal. O sentido negativo de demônio, dessa palavra, veio através dos tempos. Nós fomos alterando. Mas, em essência, a palavra daimon, demônio, significa apenas espírito. Ponto. Tem como saber quem é o nosso anjo da guarda? Sim e não. Os espíritos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua tutela. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando compreendemos a sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Então, ele vem cuidando de nós há muito, muito tempo. É claro que nós sabemos quem é ele, mas enquanto estamos encarnados, nós não lembramos. Porque não é importante lembrar, saber quem é ele, e sim ouvir e seguir o que ele dita. Eu vejo muito na internet as pessoas falando para fazer determinadas coisas, fazer determinados cursos, enfim, para saber quem é seu anjo da guarda. Meu amigo, vou te dizer, você não vai saber. Porque não é de interesse que nós saibamos. Não tem função saber. A maior função é nós ouvir as dicas que ele dá. É acatar o que ele nos pede. Saber quem é ele. Aí você pode dizer, mas o Chico Xavier sabia do Emmanuel, o Divaldo Pereira Franco sabia da Joana de Ângeles, mas veja que aí é uma outra coisa. Nesse caso, tanto o Emmanuel
como Joana de Ângeles, esqueci agora o do Raul Teixeira, esqueci. Se eu lembrar, eu coloco na descrição depois. Puxa vida, esqueci. Mas tá. Eles, é uma outra situação, porque esses estão auxiliando eles na questão da mediunidade. E veja que, na questão dessa da mediunidade, é importante que no caso desses três que eu citei, Divaldo, Chico e Raul, pelo tamanho que eles têm, pelo grau de responsabilidade sobre aquilo que eles falam, o anjo da guarda deles, esse mentor, não vou falar anjo da guarda, porque talvez tenha ainda um superior, o que eu acredito, a esses, mas não sei, no caso dos três, né? Vamos ficar aqui. Mas, no caso desses três, esses espíritos auxiliam eles na sua mediunidade, trazendo para a humanidade um conhecimento. Não é a mesma coisa de quando nós somos médiums, mas assim, não tão destacado, com uma missão tão grande como o desses três. Então, temos que fazer essa diferenciação, tá? Nós, meros mortais, não vamos saber quem é, porque não é de interesse. E vocês vão ver daqui a pouquinho mais que nós temos um anjo da guarda, mas existe uma rede de apoio para todos nós. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Precisamos acender vela para o nosso anjo da guarda? No livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nós lemos que há um espírito que se liga a um indivíduo em particular para protegê-lo, e ele é de uma ordem elevada. Nosso anjo não precisa da luz produzida pela vela, porque ele já tem a sua luz própria. Esse convite de que tenhamos luz própria já é um convite de Jesus de muito tempo. Ele diz: fazei brilhar a vossa luz. E o nosso mentor, nosso anjo da guarda, ele já tem luz própria. Ele não precisa da luz de vela. É claro que nós podemos acender uma vela, endereçar a ele, mas isso é por gratidão nossa e não porque ele precise de vela. Pelo amor de Deus. Se nós temos um anjo da guarda que precisa da vela, então tá feia a coisa. Não acendemos vela nem para nós. Pensa que então nós vamos precisar acender ponte da guarda? Então nesse caso vamos inverter os papéis. Nós não precisamos de vela, ele precisa. Então nós podemos ser o anjo da guarda dele. Podemos acender anjo de vela do guarda. Ai, meu Deus. Precisamos acender vela para o nosso anjo da guarda? Não. Podemos acender vela para o nosso anjo da guarda? Sim, mas em sentido de gratidão. Um presentinho, vamos dizer assim, eu estou tão feliz, eu estou tão grata que ele cuida de mim, que eu quero acender essa vela e eu quero orar em agradecimento a ele. Aí sim, podemos com toda a certeza do mundo. Só tem que ficar bem claro isso, ele não precisa. Nós fazemos por um carinho, por uma gratidão. Aí, beleza. E outra coisa, se você quer pedir qualquer coisa para ele, não precisa acender vela para pedir. Você fica quietinha no seu interior, ora para ele, conversa com ele e ele vai ouvir. Se vai atender ou não, já é outro assunto, mas você não precisa de vela, não precisa ficar pedindo todo dia. Você conversou com ele, você abriu o teu coração, você falou do que você está sentindo, o que você está sofrendo, aquilo que te preocupa, seja lá o que for,
ele já entendeu, ele já ouviu e vai tomar as medidas necessárias. A partir do momento em que você orou, que você conversou com ele, que você pediu ajuda, para de pedir, ele já ouviu. O que acontece com o anjo da guarda quando a pessoa morre? Eles se ligam a nós desde o nosso nascimento e permanecem conosco na vida espiritual, né? Antes de nós nascermos, ele já estava conosco. Quando nós reencarnamos, ele continua nos acompanhando. Isso quer dizer que ele permanece conosco, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Será que o nosso anjo da guarda é obrigado a nos proteger? Questão 493, Allan Kardec pergunta se a missão do espírito protetor é voluntária ou é obrigatória. E a resposta é que pode ser as duas. O espírito, ele é obrigado a velar por nós porque ele aceitou a tarefa. Veja, então ele não foi obrigado a assumir a tarefa. Ele foi convidado e ele aceitou. Se ele aceitou, a partir do momento em que ele aceita, ele se torna obrigado. Mas ele pode escolher os que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer, para outros é uma missão ou um dever. Então, ela se torna uma missão quando nós somos espíritos rebeldes, quando nós somos muito orgulhosos, por sermos muito necessitados desse socorro espiritual. Os nossos amigos se colocam ao nosso lado, sabendo que nós vamos sofrer. E eles que nos amam ficam de braços abertos, esperando que nós queiramos ajuda, e sabendo que isso acontecerá quando nós estivermos esgotados, cansados e quisermos voltar para Deus, eles estarão ali para nos acolher. Será que o nosso anjo da guarda pode nos abandonar? Por que o anjo da guarda se afasta? O que você acha? Deixe seu comentário e aproveite já para deixar o like. Livro dos Espíritos, questão 495. O nosso anjo da guarda, ou mentor espiritual, pode se afastar quando ele vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a nossa vontade em acatar as influências dos espíritos inferiores, mas não o abandona ou não nos abandona completamente e sempre se faz ouvir. Nós estamos falando aqui de um espírito de uma ordem elevada. Eles têm muito trabalho, eles têm muita coisa a fazer, não tem tempo a perder com quem não quer ajuda. É exatamente como nós aqui. Estamos dispostos a ajudar aquele que quer ser ajudado. Não tem sentido ficar dando murro em ponta de faca. Quando nós amamos uma pessoa difícil, nós não nos afastamos dela. Nós damos um espaço, né? Ficamos não tão próximos. Mas quando ela se descobre necessitada, virá para nós, que a acolheremos novamente, naturalmente, e assim se dá com esses espíritos. Por que temos anjo da guarda? Porque Deus, na sua infinita bondade, não nos desampara nunca. Ele quer a nossa vitória, por isso ele nos coloca sob a tutela do anjo da guarda e de vários ajudantes. Vou dar um exemplo, fazendo uma analogia. Nós, como pais, em períodos de férias escolares, nossos filhos não têm creche ou a escola para ficar enquanto nós vamos trabalhar. Então, nós chamamos pessoas que nós confiamos, que nos amam para ajudar. Chamamos os avós, tias, amigos, para olharem os nossos tesouros. Nós não os abandonamos, nem deixamos de ser responsáveis por eles. Apenas nos afastamos temporariamente para realizar outra tarefa, mas ao menor chamado daqueles que cuidam dos nossos filhos, corremos a atender. Todos nós temos uma rede de apoio espiritual.
Você sabia disso? Deixe o seu comentário se você sabia dessa rede de apoio ou não. Ah, e já que você vai escrever, põe o like. Não esquece de deixar o like, por favor. E depois compartilhe. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que querem saber sobre nossos anjos de guarda. Vou te falar sobre essa rede. Vou resumir. A questão do anjo da guarda, do mentor espiritual, um resumo, porque é muito grande a coisa. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudar a progredir. É sempre de uma ordem elevada. Aí temos os espíritos familiares, que se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las, na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou por permissão dos espíritos protetores. E aí nós temos os espíritos simpáticos. São os que atraímos para nós por afeições particulares ou uma certa semelhança de gosto e de sentimento, tanto no bem como no mal. A duração das suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Parênteses para esse último aqui, espíritos simpáticos. Nesse último, a atração se dá por semelhança de gosto e de sentimento, tanto para o bem quanto para o mal. E isso aqui tem que ficar muito claro para nós, que não existe espírito protetor ou anjo da guarda colocado ao nosso lado para o mal. Por favor, entenda isso. Aqueles que estão ao nosso lado para o mal não foram colocados. Nós é que os atraímos dependendo da natureza dos nossos pensamentos e sentimentos. Lembra que eu falei um pouco antes ali que nós tendemos a ouvir mais, infelizmente, o lado ruim do que o bom? Então, aqui é uma questão de atração. Existem esses espíritos que nós os atraímos para o lado do mal, mas porque nós gostamos do lado do mal, tá? Então, vamos aqui pensar agora apenas nesse espíritos simpáticos no lado do bem. Uma história bem curtinha está no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, e ela conta que quando ela era criança, eles eram muito pobres. Eles eram 7 filhos para o pai criar com pouquinho dinheiro. E naqueles idos, as pessoas muito necessitadas, houve muitos escravos que ganharam a liberdade, a alforria, mas eles foram despejados no mundo, né? Saíram da casa do senhor e não tinha para onde ir. Acabavam meio que indo lá para a casa dos pais da Ivone, que cuidava de todos eles. Mas 2 em especial viveram quase desde que foram libertas até morrer na casa de Ivone e se afinizou muito com a família. Ivone do Amaral Pereira foi uma gigante na mediunidade e, portanto, ela era muito assediada pela espiritualidade inferior. E ela, depois que essas 2 senhoras morreram, elas se tornaram desses espíritos protetores, espíritos simpáticos, e cuidavam muito dela. Quando ela sofria as investidas das trevas, através dessas 2 senhoras, ela era amparada por grupos de escravos africanos e índios, de antigas tribos brasileiras que eram parentes, filhos, amigos daquelas 2 senhoras. A Ivone, ela fala também de espíritos chamados de assistentes sociais do invisível. Eles exercem atividades equivalentes e que auxiliam tanto encarnados como desencarnados, independente se são conhecidos ou não, mas pelo simples fato de afinidade por sintonia. Quando nós nos colocamos na condição de ajudar ao nosso semelhante, ou que estamos tentando nos melhorar, nós angariamos simpatias que nem sequer nos damos conta.
Santo Agostinho, ele diz que todos temos um espírito que nos dirige para o bem. Podemos chamá-lo de espírito, razão, inteligência, não importa. Ele é sempre uma voz que responde à nossa alma e nos dita boas palavras. Só que nem sempre as compreendemos. Nem todos sabemos agir segundo os conselhos dessa razão. E aí nós vamos descobrindo que nós estamos cercados de anjo de guarda, seja no nosso lar, seja através de um amigo, outras vezes de uma pessoa totalmente desconhecida. É comum ouvirmos, após um acidente ou quando somos hospitalizados, nos referimos às pessoas desconhecidas que cuidam de nós com carinho e respeito, assim como o anjo. A gente diz, meu Deus, aquela enfermeira era um anjo, aquele doutor era um anjo. A gente fala isso. E eu termino aqui com uma história de um menino que queria ser bombeiro. Essa é uma história que está na internet, é só procurar. E ele fala assim, que a mãe estava olhando para o seu filho no leito hospitalar, a leucemia estava matando o menino, lembrando de quando seu filho disse que ele queria ser bombeiro quando ele crescesse. E a mãe teve uma ideia. Ele foi até o corpo de bombeiro, eles moravam na cidade de Phoenix, no Arizona, e ela explicou a situação do filho ao chefe dos bombeiros chamado Bob. Perguntou se seria possível seu filho de 6 anos dar uma volta no carro dos bombeiros. E Bob respondeu que poderia fazer muito mais. Apronte seu filho às 7 horas da manhã, na próxima quinta-feira, que nós faremos dele um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir ao quartel, comer conosco, sair para atender às chamadas de incêndio. Se você nos der as medidas dele, faremos um uniforme com chapéu, com o emblema do nosso batalhão, tudo igual ao que nós vestimos. 3 dias depois, Bob pegou o garoto Billy, vestiu-o com o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros e foram para o quartel. O menino estava muito feliz. Acompanhou 3 chamados que aconteceram naquele dia, saiu no caminhão-tanque, na van dos paramédicos, no carro especial do chefe do corpo de bombeiro. Tudo isso foi filmado pelo programa de televisão local. Billy ficou tão contente que ele viveu 3 meses além da previsão dos médicos. Uma noite, a enfermeira-chefe chamou toda a família ao hospital. Billy estava morrendo. E ela se lembrou do passeio com os bombeiros. Então ela ligou para o quartel e perguntou se um bombeiro poderia fazer uma visita rápida ao garoto, porque com certeza ele ficaria feliz. Nós podemos fazer muito mais do que isso, respondeu o chefe dos bombeiros. Estaremos aí em 5 minutos. Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes dos nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiro indo visitar um dos seus mais distintos integrantes. E, por favor, abra a janela do quarto dele. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com a escada mais giros chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde estava o garoto. 16 bombeiros subiram pela escada e, com a permissão da mãe, abraçaram e saudaram o melhor bombeiro de todo o quartel. Billy deu um sorriso tímido e perguntou, sou mesmo um bombeiro? E ante a afirmativa sorridente do chefe dos bombeiros, Billy fechou os olhos pela última vez. Você já foi anjo da guarda de alguém? É sempre tempo. Nós somos aquilo que fazemos. Que bom ter você aqui. Aproveite para deixar o seu comentário, seu like. Não vá embora. Tem muita coisa boa, tem muitos bons vídeos. E nós temos agora... Ai, tô aqui chorando por causa do bombeiro Billy. Ai, por causa do menino, tá? O bombeiro é o Bob. Eu até tá confundindo aqui as coisas. Mas temos uma playlist nova agora para a hora de dormir. Espero você. Até breve.